Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso segundo encontro aqui de Direito Civil, onde nós falamos sempre sobre direito das sucessões. Hoje nós vamos falar sobre os excluídos da sucessão. Bem pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de lembrar vocês que nós já tratamos sobre a vocação hereditária, certo? Quem seriam os legitimados a receber a herança. Quando a gente fala dos excluídos da sucessão, a gente vai sempre identificar a seguinte ótica. Primeiro, nós tratamos de pessoas que a princípio seriam legitimados a receber a herança e por algum motivo ele comete algum ato previsto na nossa legislação, certo? Que vai fazer com que ele sofra uma penalidade. E essa penalidade vai ser exatamente a exclusão dele do rol sucessivo. Então, por exemplo, pessoal, imagine só que um pai, dentro da ordem vocatória, teria como seus herdeiros seus filhos, seus descendentes, certo? Imagine que um desses descendentes, claro, lembrando mais uma vez, legitimado a receber o patrimônio, a herança do pai, ele comete alguma ação contra o seu pai, certo? E essa ação vai gerar uma penalidade, que vai ser exatamente a exclusão do direito hereditário que ele teria, tá bom? Então, olha só, quando a gente fala, traz essa situação, nós estamos falando da questão do chamado indigno, certo? Um herdeiro ou legatário, claro, essa condição cabe tanto para o herdeiro como para o legatário. Então, lembrando que pode ser o herdeiro legal, aquele que está previsto lá na ordem de vocação, certo? Como também o herdeiro testamentário, aquele que recebe herança via testamento, como também aquele que recebe legado, certo? Lembrando da diferençazinha, verifiquem a diferença do herdeiro, do que é uma herança e do que é o legado, que nós já tratamos isso em aula anterior. Bom, então quando a gente fala da fundamentação, que seria essa indignidade, a gente sempre tem que partir da seguinte ótica, certo? A sucessão hereditária, ela vem de uma razão chamada afeição, certo? Então, por exemplo, entende-se que um pai teria um afeto com os seus filhos, com os seus descendentes. Então, a partir do momento em que há uma quebra dessa afeição, uma quebra dessa afetividade, mediante alguma prática que esse herdeiro ou esse legatário ele possa cometer contra o autor da herança, essa pessoa, esse herdeiro ou legatário, seria penalidade com o afastamento dele do rol sucessório, tá bom? Então, olha só, essa possibilidade ela está prevista lá no artigo 1815 do nosso Código Civil. O texto, o caput do 1815, ele diz o seguinte: o herdeiro ou legatário pode, com efeito, ser privado do seu direito sucessório se praticar contra o cônjuge atos considerados ofensivos de indignidade. Então, olha só, o artigo 1815 do Código Civil, ele traz a possibilidade que um herdeiro ou um legatário, caso ele cometa algum ato considerado indigno, certo? Algum ato considerado ofensivo, ele poderá sim sofrer essa penalidade de ser afastado do rol sucessório, tá bom? Precisamente o caput do artigo 1814 ele vai trazer essa situação, certo? Assim como seus incisos, vai tratar ponto a ponto do quais seriam esses atos cometidos por esse herdeiro ou legatário que faria com que ele fosse afastado da herança do falecido, certo? Então vamos lá, o caput do artigo 1814. Olha só,
São excluídos da sucessão os herdeiros ou legatário. Então, o caput afirma que são excluídos os herdeiros ou legatários que praticarem os seguintes atos. Inciso 1º, que houverem sido autores, lembre, autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso ou tentativa deste contra a pessoa de cuja sucessão se trata, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. Bom, pessoal, esse é o inciso mais completo, certo? Ele é o inciso mais completo da seguinte forma. O herdeiro legatário, a exclusão, ela vem da seguinte situação. Ela pressupõe a seguinte situação, que seja o herdeiro legatário em curso em casos legais de indignidade. Então, assim, para que um herdeiro legatário ele seja excluído, seja afastado do rol sucessório, seja retirado o seu direito de suceder, ele deverá praticar aquelas situações previstas em lei, certo? Outra situação, para que a aplicabilidade desses incisos eles possam acontecer, também necessita que esse herdeiro legatário não tenha sido reabilitado pelo falecido, certo? E, por fim, que haja uma sentença declaratória de indignidade. Bom, então essas são as condições, as condições, certo, que levam à exclusão. Vamos lá. No inciso 1º, ele diz que o herdeiro que será excluído da sucessão hereditária, o herdeiro legatário que houverem sido autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso ou tentativa deste contra a pessoa cuja sucessão se trata, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. Então, para que ele seja afastado, seja excluído do rol sucessório, ele deverá cometer o homicídio doloso ou tentativa de homicídio doloso. Contra quem? Contra qualquer pessoa? Não. Contra a herança, contra a sucessão do que se trata. Porque, por exemplo, se ele cometer um homicídio doloso contra uma pessoa qualquer, a qual ele não seja herdeiro, ele não será penalizado dentro da sua herança, certo? Então, ele tem que cometer esse ato, esse homicídio ou a tentativa contra a pessoa, contra o cônjuge ou companheiro, ou contra descendentes ou ascendentes do autor da herança, certo? Então, ele teria que cometer esse homicídio doloso, ele não poderia ter sido reabilitado, ou seja, recebido o perdão do decônjuge, do falecido, isso em vida, claro, e também deve haver a sentença declarando a indignidade. Então, ele tem que praticar esses atos, certo? Não ser perdoado pelo autor da herança, quando em vida, certo? E também essa exclusão vai advir de uma sentença declaratória da indignidade, tá bom? Inciso 2. No inciso 2, ele diz também, são excluídos da sucessão hereditária os herdeiros ou legatários que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança ou incorrerem em crime contra a sua honra, ou do seu cônjuge ou companheiro. Então, aqui a gente está falando de um crime mais leve, certo? Primeiro crime, qual é o crime? Homicídio ou tentativa doloso. Homicídio ou tentativa de homicídio doloso contra o autor da herança, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. Também será excluído aquele que acusar caluniosamente em juízo o autor da herança ou incorrer em crime contra sua honra, do seu cônjuge ou companheiro.
Claro, aqui a gente vem para aquelas mesmas situações que ele, para aquelas mesmas situações que ele tenha praticado essa conduta, certo? Não tenha sido perdoado e tenha sido condenado, tem uma sentença condenatória da indignidade. E no inciso 3º, ele diz que será excluído da herança aquele herdeiro ou legatário que, por violência ou meios fraudulentos, inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens, por ato de última vontade. Então a gente está falando aqui de um delito mais leve, que seria o herdeiro ou o legatário tentar se utilizar da malícia, de meios fraudulentos, para impedir, certo, com que o autor da herança fizesse o seu testamento. Então, basicamente isso. Então, para que houvesse a exclusão, a gente vai para aquelas mesmas situações. As causas, né? Ele teria que praticar essa conduta, não poderia ser perdoado pelo autor da herança e também viria com a sentença condenatória, certo? De indignidade, declaratória de indignidade. Bom, pessoal, para a gente minuciar um pouco mais esses incisos, vale lembrar que, quando a gente fala do homicídio doloso, lá previsto no inciso 1, homicídio doloso, tentativa de homicídio contra o autor da herança, seu cônjuge, ascendente, descendente, certo? O que acontece? Essa ação, essa condenação declaratória de indignidade, ela vai acontecer na esfera civil, tá bom? Vai acontecer na esfera civil. Então, não é o simples fato de ter na verdade é assim, vai correr a ação penal e a ação criminal, ou a ação penal e a ação civil. A ação penal vai julgar o quê? Vai julgar se houve legítima defesa, enfim, se a autoria, o fato e a autoria, certo? Da situação. A apuração da autoria, de fato, e a autoria do crime. Já a ação civil vai apurar exatamente o quê? A declaração dessa indignidade. Então, nós vamos ter a ocorrência sempre de duas ações, uma ação civil e uma ação penal, tá bom? Não é uma coisa automática, não é uma coisa automática. Outra coisa, não é o simples fato, não é o simples, se por acaso a pessoa houver uma ação, for afastado a pena por legítima defesa, estado de perigo, estado de necessidade, enfim, com certeza serão condições suficientes para afastar também a condenação na esfera civil, certo? Na esfera civil. Agora, por exemplo, o fato da prescrição, da executoriedade da condenação, ela não vai afastar a condenação civil, certo? Então não afastaria a condenação civil, tá bom? Deixa eu ver aqui o que mais que eu poderia lembrar aqui para vocês. Bom, claro, a mesma situação, só lembrando, se houver absolvição, certo? Se houver absolvição, aí não há de se falar também em condenação na esfera civil. Já lá no inciso 2 do artigo 1814, onde ele fala da denunciação caluniosa, trata basicamente da denunciação caluniosa, a gente tem que ir lá para a nossa jurisprudência. Por quê? Porque não basta que o herdeiro ou legatário ele faça essa denunciação aos 4 cantos do mundo. Então, por exemplo, não é o fato, a princípio, quando a gente fala da primeira parte, denunciação caluniosa, certo? Não é o fato dele ir para uma rádio que ele e falar mal, dizer que, enfim, que o autor da herança cometeu algum crime, que vai afastar ele do rol sucessório, tá bom?
essa denunciação caluniosa, ou melhor, ela deve acontecer na presença de um juiz, e não é qualquer juiz. Essa denunciação caluniosa, ela deverá acontecer na presença do juiz da esfera criminal, em um juízo criminal, tá bom? Então não é o fato dele falar que o autor da herança cometeu algum delito, algum crime, certo? Que vai fazer em uma esfera civil, que ele vai ser condenado, a ser excluído do rol sucessório, certo? O que vai acontecer? Isso vai acontecer se ele cometer essa denunciação caluniosa na presença de um juízo criminal. Bom, claro, o inciso 2 não fala simplesmente da denunciação caluniosa. Ele também vai falar lá da prática de um crime contra a sua honra, que seria a calúnia, a difamação, a injúria, certo? E elas também para que ensejem o afastamento, a exclusão por indignidade, propriamente dita, elas também precisarão de uma condenação criminal, certo? Também precisarão de uma condenação criminal. Condenação criminal. Outro detalhe, pessoal. O fato de atribuir, quando um herdeiro atribui um determinado delito, um determinado crime ao autor da herança, essa exclusão por indignidade, ela seria afastada se comprovada que aquela denunciação, certo, era verdadeira. Então, por exemplo, se a parte atribuiu em juízo que o autor da herança, o decujo, cometeu algum crime e for comprovado que ele realmente cometeu aquele crime, nós não estamos falando aqui da aplicabilidade desse afastamento por indignidade, tá bom? Desse afastamento, dessa exclusão por indignidade. Bom, no inciso 3º do artigo 1814, ele fala da tentativa, né, de inibir o autor da herança a modificar seu testamento, seus atos de última vontade. Então, vou ler aqui novamente o inciso, certo? Aquele que por meio de violência ou meios fraudulentos inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de última vontade. Bom, então a gente tem que separar novamente as duas situações. A situação de aquele que impede o autor da herança de realizar o seu ato de última vontade, seja através de violência, e aí a gente entra a questão da violência física, do ato físico, certo? Ou então através de meios fraudulentos, que a gente vai falar de ações psicológicas, certo? Ações psicológicas. Então, se ele fizer esse tipo de atitude, ele também, claro, dependendo sempre de uma ação declaratória de indignidade, será afastado do rol sucessório da herança, tá bom? Então, a fraude, a violência ensejaria vícios de consentimento, que é claro, levaria a uma nulidade relativa do testamento, certo? Então, se houvesse uma fraude ou uma violência, a gente estaria diante do dolo, da coação, do erro, enfim, tudo isso levaria a uma nulidade relativa da vontade do autor da herança, certo? Do autor da herança. Bom, pessoal, então compreendendo o que seria o conceito da exclusão por indignidade, quando ela ocorre, certo? Que ela ocorre exatamente pelo cometimento daquelas ações, daqueles atos previstos no artigo 1814 do Código Civil, certo? Que além desses atos, ele depende também, não pode haver o perdão, que a exclusão se dará com com a condenação declaratória, com a declaração de indignidade, certo? Então, a gente tem que conseguir identificar, ou melhor, separar, distinguir
a falta de legitimação do excluído por indignidade, certo? Por quê? O indigno, ele, embora legítimo, embora tenha legitimação para suceder, certo? Embora a princípio ele teria a legitimação para suceder, ele perde essa legitimação, certo? Ele perde essa aptidão para suceder, pela prática de determinados atos. Já a falta de legitimação, nós estamos diante de alguém que por qualquer motivo de cunho geral, ela não tinha aptidão para receber a herança, certo? Não tinha aptidão para receber a herança. Então, por exemplo, Dona Maria faleceu e sabemos que não tem aptidão para receber a herança o seu caseiro, o seu motorista, certo? Por quê? Porque por motivo geral, motivo qualquer, ele não faz parte daquele rol sucessório, ele não iria receber aquela herança, certo? Já não. Quando a gente fala de indignidade, nós vamos identificar quem? Um herdeiro ou legatário que, embora inicialmente tenha essa legitimação, por ele ter cometido determinados atos previstos em lei, ele vai ser afastado, ele vai perder essa aptidão de receber a herança, certo? Então, falta de legitimação é diferente da exclusão por indignidade. Na exclusão, nós vamos ter alguém que, a princípio, tinha aptidão e, pelo cometimento de determinados atos, ele perdeu aquela aptidão. Já a exclusão por indignidade, ela também se diferencia da chamada deserdação. Calma, nós não trabalhamos ainda o Instituto da Deserdação. Nós só trabalharemos deserdação lá quando a gente estiver falando de testamento, tá bom? Mas, a princípio, a gente vai ter que ver que o Instituto da Indignidade com o Instituto da Deserdação, elas, embora se assemelhem em determinados atos, elas não se confundem. Olha só, na indignidade, nós vamos ter alguém, herdeiro ou legatário, que tinha aptidão para receber, legitimação para receber herança, mas pelo cometimento de algum ato, daqueles atos previstos em lei, lembrando, atos previstos em lei, taxativamente previstos em lei, então são apenas aqueles atos, não existe um entendimento ampliativo, certo? O entendimento é aquele previsto no artigo 1814. Então, se ele cometeu alguma daquelas ações, daquelas situações, ele, através de uma sentença declaratória de indignidade, ele vai perder a sua qualidade de herdeiro, ou de herdeiro. Ele vai sair do rol sucessório. Na deserdação, a deserdação ela vai acontecer através de um ato, desculpa pessoal, através de um ato de última vontade do decúgio. Então, na prática, o que é que acontece? O próprio decúgio, através de ato de última vontade, ele declara em seu testamento que está afastando, que está deserdando determinado herdeiro, porque ele cometeu determinadas situações previstas em lei. Note, na exclusão por indignidade, nós vamos ter a sentença, uma terceira pessoa interessada, porque ela que vai, digamos, ela vai ocupar, vai receber a herança que seria daquele outro, certo? Uma terceira pessoa, ela vai pleitear o afastamento daquele que a princípio tinha legitimação para receber a herança, certo? Porque ele cometeu determinados atos previsto no artigo 1814. No Instituto da Deserdação, a própria pessoa, o autor da herança, em vida, ele,
através de disposição de última vontade, através de testamento, ele é quem afasta. Ele diz: estou afastando, estou deserdando determinado herdeiro, porque ele praticou determinados atos. Aí ele vai ter que dizer quais foram os atos, vai ter que ser comprovado, previstos em lei, certo? Também atos previstos em lei. A princípio, só quero que vocês identifiquem essa distinção. A deserdação vem do ato de última vontade, certo? Ato de última vontade. Porque lá na frente, quando a gente estiver falando da deserdação, a gente vai minuciar ponto a ponto sobre a deserdação. Quais seriam esses atos que causariam a deserdação, tá bom? Então, a princípio, eu só quero que vocês identifiquem essa diferenciação de deserdação e indignidade, falta de legitimação e também indignidade, certo? Bom, e qual seria o procedimento adotado? Qual seria o procedimento adotado para o reconhecimento, para o afastamento por indignidade? O artigo 1815, ele vai, no seu caput, diz o quê? A exclusão do herdeiro ou legatário em qualquer desses casos de indignidade será declarada por sentença, certo? Será declarada por sentença. Então, o reconhecimento da indignidade, o afastamento de herdeiro ou legatário pela indignidade, ela pressupõe a existência de uma ação específica, certo? Ela depende da propositura de uma ação específica. Essa ação específica vai visar o quê? Uma sentença de natureza declaratória, certo? Uma sentença de natureza declaratória. Então, um terceiro interessado na exclusão desse herdeiro legatário, vai pleitear, vai propor uma ação específica, certo? Uma ação específica de natureza declaratória, declarando aquele herdeiro ou legatário indigno, certo? Declarando aquele herdeiro ou legatário indigno. Quem seriam os legitimados nessa ação, nesse tipo de ação, essa ação específica? Nós teríamos qualquer coerdeiro teria interesse jurídico de propor esse tipo de ação, ou legatário, ou também, na falta de herdeiro legatário, o município, o Distrito Federal, a União, município, se o patrimônio dele pertencer ao município, claro. Então, se na ausência de herdeiro legatário, caberia o município, de outros herdeiros legatários, caberia o município o interesse de pleitear esse tipo de ação, já que na existência de outros herdeiros legatários, o município poderia arrecadar o patrimônio do falecido. Da mesma forma, se o patrimônio estivesse localizado no Distrito Federal, aí quem teria competência seria o próprio Distrito Federal, certo? Ou então a União, se fosse um patrimônio localizado em territórios. Lembrando, pessoal, embora exista a previsão da União, na prática nós não temos no Brasil a existência de territórios. Nada impede que seja criado, mas hoje nós não temos a existência de território federal, tá bom? Esses interessados, eles têm um prazo decadencial, tem um prazo decadencial de 4 anos para pleitear a exclusão por indignidade de indigno, do herdeiro ou legatário considerado indigno, certo? E é claro, outra situação, esse tipo de ação, ela só poderia ser proposta após a morte do autor da herança. Então, por exemplo, um determinado irmão não poderia pleitear contra o seu irmão uma ação de natureza declaratória de indignidade para que futuramente esse irmão não receba a herança do seu pai, certo? Esse tipo de ação só pode acontecer após o falecimento, certo? Após o falecimento do autor da herança. Bom, eu falei lá naquelas condições para
se conseguir a indignidade, a respeito do perdão, certo? A respeito do perdão. Olha só, eu disse que as condições para que seja declarado um determinado herdeiro ou legatário indigno é o cometimento daqueles atos previstos no artigo 1814, certo? Que ele não seja perdoado, reabilitado e também uma ação declaratória, certo? Essas são as condições, as exigências para o afastamento por indignidade. Mas o que seria esse perdão? Esse perdão, pessoal, ele advém também de ato de última vontade do testador. Então, a gente está falando da chamada reabilitação ou perdão do indigno, quando o autor da herança, em vida, conhecendo aquela determinada situação praticada por um dos seus herdeiros ou legatários, certo? Através de ato de última vontade, ele deve perdoar, certo? Ele deve perdoar. Então, ele reconhece que o herdeiro ou o legatário cometeu aquele ato e, mesmo assim, ele o reconhece como herdeiro ou legatário. Então, nós estaríamos diante da chamada reabilitação ou perdão do indigno, tá bom? Um detalhe, pessoal, olha só o que o caput do artigo 1818 ele fala. Ele diz assim, ó: aquele que incorre em atos que determinam a exclusão da herança será admitido a suceder se o ofendido tiver expressamente reabilitado em testamento ou em outro ato autêntico. O que acontece? A gente tem que ter bastante cuidado. Por quê? Porque é que eu sempre falo que, por questão de segurança, de autenticidade de fatos, nós devemos sempre orientar os clientes a praticarem atos públicos, certo? Imagine só que determinada pessoa tenha praticado contra o seu genitor qualquer ato previsto lá no artigo 1814, certo? Uma denunciação caluniosa contra seu pai, e os pais, eles tendem a sempre perdoar os filhos. Então, em vida, sabendo que o seu filho cometeu aquela denunciação caluniosa, ele deve perdoá-lo, certo? Perdoá-lo para quê? Para que ele não seja afastado do seu patrimônio, para que ele não seja afastado da sua sucessão. Então ele realiza o chamado testamento, e quando eu falo testamento, a gente tem que lembrar das espécies de testamento: o testamento particular, o testamento cerrado, o testamento público, tá bom? E lá ele reafirma, ele afirma que está perdoando, que ele reconhece o seu aquele determinado filho como seu herdeiro ou seu legatário, certo? Se ele fizer isso, ele está reabilitando aquele herdeiro ou legatário que cometeu aquela prática, aquela determinada conduta, certo? E aqueles demais herdeiros beneficiários não vão conseguir afastá-lo da sucessão. Aqueles determinados, as pessoas que teriam legitimidades para afastar aquele filho lá que cometeu a indignidade, não conseguiriam, certo? Não conseguiriam fazer esse afastamento, porque houve um perdão. O pai, embora conhecendo o ato de indignidade do filho, ele estaria perdoando. Mas aí, qual o cuidado quando eu falo da prática de documento público? É que, se por acaso o decújo tiver praticado um ato e esse ato tenha sido anulado, seja considerado nulo por algum vício, certo? Ou defeito, por exemplo, aquele perdão também é considerado nulo, a menos que esse perdão tenha sido realizado através de instrumento público. Então, assim,
o testamento público, além da parte ter uma orientação por um profissional qualificado, não vai fazer de qualquer forma, certo? Onde ele vai ter toda aquela preocupação em respeitar realmente a vontade do testador, em colocar os pontos da legalidade, explicar que se ele fizer determinada situação, ele poderia caducar o testamento. Bom, além desse tipo de orientação, de procurar sempre a verdade dos fatos, a formalização da vontade da parte, certo? Por mais que houvesse alguma invalidade do testamento público, esse perdão prevaleceria. A cláusula de perdão prevaleceria. Da mesma forma que o reconhecimento de paternidade, certo? Então o cara lá reconheceu a paternidade, depois ele quis anular o testamento, aquele atozinho lá que reconheceu a paternidade, ele vai, por mais que o testamento tenha sido anulado, ele vai continuar valendo. Então a mesma situação, o perdão praticado, realizado em testamento público, ele prevalece mesmo nas situações de anulação, certo? De nulidade do testamento. Já nos testamentos cerrados ou particulares, esse perdão não prevalece, certo? Testamento cerrado, testamento público, testamento particular também serão objetos de estudos posteriormente, certo, pessoal? Bom, outro ponto importante é falar sobre os efeitos da exclusão por indignidade, certo? Efeitos da exclusão por indignidade. O que é que acontece? Eu já sei que o efeito da exclusão de indignidade é afastar o herdeiro da herança, certo? É que ele vai perder a aptidão para receber a herança. Isso mesmo, ele perde a aptidão para receber a herança, certo? Mas aí a gente tem que entender que esses efeitos ele vai além disso, certo? Por quê? Porque os efeitos da indignidade, da exclusão por indignidade, eles são efeitos pessoais, certo? Eles são efeitos pessoais. Então, quando a gente fala em efeitos pessoais, a gente está dizendo que ela só vai atingir a pessoa que cometeu aquele determinado ato. Então, por exemplo, se por acaso está aqui, ó, filho A, filho B e o filho C. O filho A cometeu algum ato previsto lá no artigo 1814 e ele foi declarado indigno. Se ele foi declarado indigno, quem vai receber essa herança não são esses dois co-herdeiros, e sim os seus descendentes. Por quê? Como eu falei, os efeitos da indignidade eles são pessoais, então recai apenas a quem cometeu aquela infração, certo? A qualquer uma das infrações previstas no artigo 1814. Então, aquela pessoa que cometeu, que foi declarada indigna, ela é considerada como se morto, ela é considerada como pré-morta, certo? Se ela é considerada como pré-morta, vai haver a transmissão, a chamada herança por representação. Os seus herdeiros vão suceder em seu lugar, certo? Vão suceder em seu lugar. Então, isso seria o primeiro efeito da exclusão por indignidade. Também é efeito, para a gente poder pontuar, como segundo efeito da exclusão por indignidade, essa exclusão ela vai retroagir até a data da abertura da sucessão. Então, olha só, se por acaso a declaração de indignidade acontecer um ano após a abertura da sucessão, vai retroagir, certo? Vai retroagir a declaração de indignidade em um ano. Isso quer dizer que aquele herdeiro considerado indigno, ele vai ter que devolver todos os aluguéis, se porventura tiver recebido aluguel,
todos os frutos colhidos, percebidos, enfim, ele deverá devolver para os demais herdeiros, para os demais herdeiros, tudo que ele se aproveitou durante todo esse ano, certo? Caberá a ele simplesmente ser restituído por despesas de conservação, tá bom? Manutenção ou conservação da coisa. Outro ponto é com relação ao herdeiro, o declarado indigno, um ano depois. Durante esse período, ele recebeu o patrimônio. Então, durante aquele período, ele poderia ter se desfeito daquele patrimônio, ter repassado, ter vendido, ter alienado para outra pessoa. E aí a gente vai ter que lembrar daquela figurinha, terceiro de boa fé. Se ele se desfez, se ele alienou o bem a um terceiro de boa fé, aquela indignidade, aquela declaração de indignidade, não irá prejudicar o terceiro de boa fé, certo? Então o terceiro de boa fé estaria resguardado. No entanto, o indigno terá que indenizar os beneficiários, certo? Do valor que ele se aproveitou, tá bom? Diferentemente se nós estivermos falando de terceiro de má fé. Aquela situaçãozinha lá onde o cara sabia que ia ser excluído, aí transferiu para outra pessoa, com o intuito de evitar que ele perdesse o patrimônio, por exemplo. Então a outra pessoa conhecia da situação e quis arriscar achando que estaria seguro, tá bom? Então resguarda apenas o terceiro de boa fé, tá bom? Outro detalhe, pessoal, o indigno, ele de forma alguma poderá se aproveitar do patrimônio do decúbito pelo qual ele cometeu a indignidade. Então, olha só, como terceiro fato, como terceiro efeito, nós vamos ver que, por exemplo, o indigno, ele não terá direito a usufruir de nenhum dos bens ou administrar os bens de seus filhos. Vamos tentar ser mais claro. Imagine só que nessa situação aqui, o herdeiro A, ele cometeu indignidade, certo? Foi condenado por indignidade. Ele é considerado pré-morto. Se ele é considerado pré-morto, os seus sucessores, seus descendentes, irão suceder em seu lugar. Então, imagine que ele tinha aqui um filho menor de idade. Esse filho menor de idade irá ocupar o seu lugar, certo? A representação sucessória. Quem iria administrar esse patrimônio? Os seus representantes legais, que seria o próprio pai e a própria mãe. Esse pai que foi afastado por indignidade, ele não pode nem usufruir, nem administrar esse patrimônio relativo à sucessão que ele foi declarado indigna. Como também ele não é considerado herdeiro de seu filho com relação a esse patrimônio que ele foi afastado. Então é como se ele eternamente esse patrimônio não poderá chegar a seu poder, certo? Então seria o terceiro efeito da indignidade, da exclusão por indignidade. Bom, pessoal, então só para poder reforçar a ideia do direito do adquirente de boa-fé, dê uma olhadinha no artigo 1817, o caput, certo, do Código Civil, e ele vai frisar exatamente aquele ponto, onde resguarda o direito do adquirente de boa-fé, certo, no chamado atos praticados pelo herdeiro aparente, certo? Artigo 1817, dê uma olhadinha, certo? Com relação à exclusão por indignidade, a gente fica por aqui, tá bom? Mandem dúvidas, perguntas pelo Acad Web e assim que eu puder, eu já respondo vocês, tá certo? Até a próxima semana. Até mais.